Bíblia, capítulo número 20, nós vamos ler apenas 6 versículos, e depois nós vamos ler apenas o primeiro e o segundo versículo do capítulo de número 21. Segundo de Reis, capítulo de número 20. Acharam? Quem não achou já vai estar no telão aqui? Não, né? Então, leia com a pessoa que está do seu lado aí, caso você... Segunda de Reis, capítulo de número 20, do verso 1 ao verso 6. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor. Atenta bem para esse versículo aí. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Capítulo 21, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo número 2, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efisibá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Amém? Apenas esses 2 versículos. Põe a sua Bíblia na sua cadeira, e nós vamos orar ao Senhor, e nessa primeira oração, nós vamos pedir a Deus, porque a gente não tem outro Deus além desse. Então, se esse Deus é verdadeiro, se Ele é poderoso, nós podemos apresentar as nossas orações diante dEle, porque nesse momento, embora você possa até duvidar disso, mas nesse momento, Ele lá dos céus, onde Ele está sentado no seu alto e sublime trono, Ele para esse momento para ouvir a tua oração. Não precisa marcar audiência, não precisa pegar uma senha, não precisa esperar nem um minuto mais. É agora, você vai falar e Ele vai te ouvir. Os céus se abrem para ouvir a nossa oração, porque nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, diante da sua palavra, e você vai pedir o que para Ele? É você que sabe. Como é que está a tua família? O que está acontecendo na tua casa? Cada um aqui tem alguma coisa para pedir diferente do outro. Alguns vão pedir restauração para o casamento, alguns vão pedir cura, alguns vão pedir libertação, alguns vão pedir a paz, a alegria, a felicidade. Então você precisa abrir a sua boca. Ainda que Deus já conheça o que está no teu pensamento, no teu coração, Ele quer que você fale daquilo que está acontecendo. Então, individualmente agora, você vai orar e vai pedir: meu Deus, eu preciso da tua presença na minha vida, dentro do meu casamento, na minha saúde, na educação dos meus filhos, na administração financeira. Não importa o que você pedir nesse momento, Deus está pronto para ouvir a tua oração. Quantos podem dizer amém?
Então abre a tua boca e fala com Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite na tua presença. Esse lugar aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. É o lugar onde nós entramos para ouvir a tua palavra, é o lugar onde nós entramos para sermos curados, para sermos libertos, para sermos restaurados. E nessa noite nós queremos te apresentar todas as famílias que aqui estão presentes, pessoas que entraram aqui, meu Deus, muitas delas que estão desistindo dos seus casamentos, muitas delas entraram aqui frustradas e desanimadas, com tantos problemas que viveram até o dia de hoje, mas a tua palavra nessa noite será ministrada ao nosso entendimento, e para isso, ó Deus, eu te peço, abra o entendimento de cada um dos teus filhos, que todo espírito perturbador, todo espírito duvidoso, toda incredulidade, tudo aquilo que não provém de ti, possa bater em retirada desse lugar, que esse lugar nesse momento, seja um lugar onde o Senhor possa falar ao nosso entendimento, e que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha tratar com cada um dos teus filhos. Nós oramos e te pedimos, Pai, usa a nossa vida, e que através dessa palavra, o Senhor venha trazer transformação, e abençoar a todos nós. Assim nós oramos, e no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Pode se assentar? Glória a Deus. Quero a tua atenção aqui. Hoje eu estava vindo para cá, e eu e minha esposa, nós dissemos assim, olha, eu acredito que não vai quase ninguém na igreja hoje, porque o tempo está chuvoso, muita chuva, mas graças a Deus, o povo de Deus está aqui. E se você veio, é porque você sabe que nem chuva, nem sol, nada vai parar você, e você precisa estar aqui, não porque você veio aqui a um passeio, você veio aqui a trabalho. Quando o crente vem na igreja, ele vem a trabalho. Você vem ser trabalhado por Deus, você vem para ser tratado por Deus, porque Deus, através da sua palavra, Ele trata conosco individualmente. Uma palavra que aqui é ministrada, ela tem um alcance ilimitado, fala com cada um de nós individualmente, dentro do contexto que nós estejamos vivendo. Irmãos, é interessante o agir de Deus no meio do seu povo. Como que Deus alcança cada um de nós segundo as nossas necessidades? Tudo através de um veículo, a palavra de Deus. Então eu quero nessa noite compartilhar contigo, nessa primeira mensagem, sobre a família de Ezequias. Para nós essa noite, nós vamos focar os nossos olhos na família do rei Ezequias. Esse rei, ele tinha uma família, ainda que ele era um rei, mas ele tinha uma família, e ainda como rei, todo poderoso na terra, tinha poderes realmente que ele tinha em relação ao seu povo, mas esse rei também tinha problemas. Na casa de todos nós, tem problema. Não tem ninguém aqui nessa noite que poderia dizer, pastor, graças a Deus, lá na minha casa não tem nenhum problema. Ninguém vai falar isso, porque isso não é verdade. Problema na nossa vida é fato, é coisa que não tem como você omitir, esconder ou até mentir. Tem pessoas que querem até fazer uma caricatura, ou às vezes quer viver uma identidade que não é a real. A pessoa não quer viver realmente os fatos. Todos nós aqui precisamos da presença de Deus, da ajuda do Senhor, e precisamos melhorar em algumas coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, irmãos? Então nós vamos compartilhar com os irmãos a respeito disso, porque a gente percebe, irmãos, que por trás de pequenas atitudes que nós, no dia a dia, nós tomamos, as atitudes sempre vão revelar o nosso caráter. Há pessoas, por exemplo, que vivem num mundo de mentiras. A pessoa não se firma na verdade. A pessoa sempre vai estar mentindo em algum aspecto da sua vida. Tem pessoa que não consegue enfrentar os fatos de frente. Então ela vive no mundo da mentira.
Esse mundo da mentira revela o seu caráter, um caráter duvidoso. Quem consegue conviver com uma pessoa 24 horas e ela mentindo para você? Você vive com uma pessoa hoje e você quer que essa pessoa, ela seja uma pessoa de confiança. Relacionamentos hoje exigem confiança. Não há como você viver com uma pessoa sem você confiar nela. Tem esposos, por exemplo, que quando a pessoa sai de casa carregando o seu celular, o esposo não dá sossego para a esposa não dá sossego para o esposo. Sabe por que liga o tempo todo, quer saber onde é que você está, o que você está fazendo? É porque nesse relacionamento não há confiança. Todo relacionamento, seja ele através do namoro, noivado, casamento, marido e mulher, esse relacionamento ele precisa ser pautado, baseado em cima da confiança, em cima de uma verdade. Se isso não acontecer, é muito difícil o relacionamento ele vingar, ele amadurecer. Então nós precisamos essa noite, nós vamos ouvir essa palavra. Talvez eu não consiga terminá-la hoje, eu não tenho pressa, a gente pode terminar ela a semana que vem, porque eu quero me detalhar em partes aqui desse texto sagrado, principalmente no que diz respeito à ordenança de Deus para Ezequias. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a tua família, Deus conhece todos os problemas que você tem lá na tua casa. Tem problemas que você vive hoje que eu jamais vou conhecer, eu não vivo contigo 24 horas, não conheço o seu temperamento, não conheço o teu caráter, não conheço a sua formação, a sua cultura, não conheço os seus hábitos que você tem todo dia, mas Deus conhece. E você está hoje na presença do Senhor, diante da sua palavra, e tudo que aqui for ministrado para você, ouça essa palavra e procure ficar atento àquilo que está acontecendo na tua vida, para que você possa mudar o teu comportamento, mudar as tuas atitudes. Tem pessoas que chegaram no dia 31, fizeram até um voto diante de Deus, alguns foram até para o monte orar, fizeram um voto, um pacto, uma aliança com Deus, dizendo para Deus em palavras mesmo: Senhor, em 2017 eu vou fazer tudo diferente, vou ser uma pessoa diferente. E a pessoa começou já tem 12 dias, hoje é 12 ou 13? Hoje é sexta-feira 13. Te diz alguma coisa? Para mim não diz nada, mas para muitos que estão lá fora, sexta-feira 13 é o dia de mexer com os pauzinhos. É o dia que as encruzilhadas estão cheias de oferendas. É o dia que as pessoas buscam por entidades, a fim de que elas possam ajudá-los na sua caminhada. Isso não é verdade. O diabo nunca deu nada para ninguém. O que o diabo faz é o que João 10,10 diz. Nem fala que é o diabo, mas Jesus ele usa, né, uma figura de linguagem em 10,10 de João, dizendo que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então como que nós vamos alcançar essa vida abundante, essa vida feliz, essa vida alegre? Ainda que a crise está aí, ainda que o noticiário não é nada agradável a respeito de tantas coisas que têm acontecido, nada disso, irmãos, é tão importante quanto a esse jornal, o jornal de ontem, o jornal de hoje e o jornal de amanhã. Está aqui, o Globo está aqui, ó. O Dia está aqui também, Tribuna de Minas está aqui, muito mais avançado, muito mais atualizado do que esses jornalzinhos que andam por aí, só falando besteira, porque só se ouve falar sobre maldição, sobre desgraça. Mas você quer ouvir uma notícia boa? O Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Jesus para mim e para você. O Evangelho aponta para nós o caminho, dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Ele senão através do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então vamos nessa noite aqui, através dessa palavra, que você esteja nesse momento aí, refletindo, memorizando sobre as tuas atitudes que você tem tomado frente aos problemas que você tem enfrentado.
as nossas atitudes sempre vão revelar o nosso caráter. Por que que a pessoa, ela é ruim? Uma pessoa, ela é ruim, não é porque ela começou a fazer maldade de um dia para o outro, não. Fazer maldade, ser ruim, ser um camarada que realmente tem no coração uma perversidade, isso é um treinamento. Uma pessoa que é ruim hoje, ela começou a ser ruim de um dia para a noite, do dia para a noite não, ou da noite para o dia não. É um exercício, ela vai praticando, ela vai ter os seus hábitos, um hábito em fazer coisa ruim, e a pessoa se torna uma pessoa ruim, não sabendo o que o apóstolo Paulo diz nas suas palavras, no capítulo 6 de Gálatas: não vos engane, Deus não se deixa escarnecer, tudo que uma pessoa plantar, essa pessoa vai colher. Significa que nós precisamos da nossa vida a partir de hoje, vamos colocar hoje, porque se Deus está falando contigo hoje, Ele vai falar contigo amanhã também, amém? Mas se Ele está falando contigo hoje, a palavra que Ele disse, que eu quero agora voltar para ela no capítulo de número 20, volta aí do capítulo 20, do versículo 1, eu quero atentar para essa palavra aqui, para a gente começar a falar a respeito do rei Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, repete comigo aqui no telão, põe de novo, põe de novo, põe dentro de um versículo onde está falando a respeito de Ezequias, tem uma palavra que Deus, Ele fala diretamente para Ezequias. Parece até um dizer fora do contexto, porque está falando aqui que o profeta Isaías, ele foi até ele para dizer a respeito daquilo que ia acontecer, ele ia morrer. Então Deus, ele libera então uma palavra através do profeta Isaías, antes de Ezequias morrer, Deus fala com ele assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isso para mim e para você tem um conteúdo, tem algo muito forte dentro desse versículo, que eu quero agora compartilhar contigo, porque há muitos aqui que não conhecem a vida do rei Ezequias, não sabe o que se passou com ele, para Deus liberar uma palavra através do profeta Isaías. E profeta no Antigo Testamento não é como pastor hoje, que infelizmente as pessoas hoje deturpam a imagem do pastor, falam mal do pastor, não respeita mais pastor. Não, no Antigo Testamento, um profeta, quando ele chegava na casa de alguém, duas coisas iriam acontecer: ou bênção ou maldição, ou bênção ou castigo. E esse profeta vai até o rei Ezequias e libera para ele algo que não foi uma notícia tão agradável. Imagine comigo aqui, o rei Ezequias, segundo a história, antes de entrar nesse versículo, segundo a história e o que conta a respeito desse rei Ezequias, que esse rei no capítulo 18, para mim aí, capítulo 18, segundo a Reis, vai falar sobre esse rei. Esse camarada, ele fez alguma coisa importante. Ele era um rei que fez coisas retas aos olhos de Deus, não era um rei qualquer não. Rei igual Ezequias, nem antes nem depois houve um rei como esse, porque o camarada fez a diferença. No capítulo 18, verso 1 e o verso 2, está conseguindo sair aí? Se não sair no telão, eu vou ler com vocês aqui na Bíblia, porque a Bíblia vai falar sobre o rei Ezequias de uma maneira assim, irmãos, bem objetiva. Achou aí? Lê comigo aqui.
E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Verso número 3. Aí que eu quero que vocês entendam aí. Quem era esse rei? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Amém, irmãos? Os versículos seguintes vai dizer as atitudes que esse rei teve. Esse rei Ezequias, que começou a reinar em Judá, ele restabeleceu o culto a Deus. Ele tirou de dentro da casa do Senhor o culto aos Balaíns, a Baal. Ele tirou os altares que foram levantados pelo seu pai Acás, tirou os altares a ídolos. Ele restaurou o culto ao Deus verdadeiro. A atitude dele foi uma atitude magnífica, porque ele chegou para reinar e a primeira coisa que ele fez foi colocar ordem na casa do Senhor, que estava em ruínas, que estava sendo usada como templo de adoração a outros deuses. Então ele fez a sua parte, ele resolveu o problema do povo que estava perdido em meio à idolatria. Ele fazendo isso, ele agradou o coração de Deus, e Deus começou a olhar as atitudes desse homem, a forma com que ele estava conduzindo o povo de Israel, e estava também conduzindo a sua vida espiritual. Deus se agradou disso. Só tem um detalhe que a gente precisa entender: às vezes nós começamos a caminhar do jeito errado. Quanta gente aqui que está aqui nessa noite, que errou a vida toda? Você não teve o privilégio de conhecer o Evangelho muito cedo, ainda criança. Você chegou a conhecer o Evangelho na fase adulta. Tem muitos aqui que se arrependem amargamente de ter vivido uma vida longe de Deus, ter feito tanta besteira. Tanta coisa errada você fez nessa vida, porque você não conheceu o Evangelho. Mas glória a Deus, que no meio da tua caminhada, antes de você morrer, você está conhecendo o Evangelho, você está resolvendo os problemas da tua vida, você está restaurando aquilo que estava errado na tua vida. Só que para restaurar, para restituir, para a gente realmente ter uma vida abençoada, isso demora. Para fazer uma besteira é de um momento para o outro, mas para resolver a besteira, leva-se anos para poder resolver esse tipo de situação. Ezequias não, ele começou a reinar e ele já começou a fazer do jeito certo. Só tem um detalhe: no meio da caminhada, ele começou a fazer errado. É interessante, irmãos, às vezes a pessoa, ela começa do jeito certo, no meio do caminho, começa a fazer errado. Muitos começam a fazer do jeito errado, e chega no final, faz do jeito certo. Então, matematicamente falando, não importa a vida que você viveu, aquilo que você fez, porque segundo as palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Significa que o teu passado já morreu. Você agora não pode viver novamente aquilo que você praticou, que você errou lá 10, 20, 30 anos atrás. Miqueias capítulo de número 7, o texto sagrado diz que o Senhor Deus, Ele pega o nosso pecado, a nossa iniquidade, e Ele lança no mar do esquecimento para nunca mais se lembrar. Ele não faz memória mais do teu passado, ainda que você hoje está colhendo uma consequência do teu erro de 10 anos, 5 anos, 5 meses, uma semana, um dia. Tem muita gente que fez alguma coisa errada ontem. O Senhor nessa noite manda dizer para você que Ele é Deus da restituição. Ele é Deus que restaura. Ele é Deus que usa conosco nessa noite de misericórdia e de perdão. Tem gente aqui que está vivendo um caos na sua vida, mas por que esse caos?
Esse caos você está vivendo porque você não entendeu ainda que há um Deus lá em cima que olha para esse lugar tão simples nessa noite e Ele diz para mim e para você, falou com Ezequias dentro do seu palácio real: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E aquilo que Deus falava, Ele fazia, e aquilo que Deus fala hoje, Ele faz. E Ele faz coisas novas na minha vida, na tua vida nessa noite. Quantos tomam posse disso? Então não precisa nessa noite você chorar pelo leite derramado. Não assenta em cima desse monte de confusão, de situações embaraçosas da tua vida e diz que Deus se esqueceu de mim, porque Deus não esquece dos seus. Às vezes, irmãos, Deus permite que a gente passe por algumas situações para que Ele possa nos ajudar a entender que não dá para a gente fazer do nosso jeito. Do jeito de Deus é menos dolorido. Agora, do nosso jeito é sofrido demais. Ezequias aqui, ele recebe uma ordem da parte de Deus. Por que Deus fala no versículo de número 1? Versículo 1. Ele fala, põe em ordem a tua casa. Por que ele fala isso? Porque ele conhecia a casa de Ezequias. Ele conhecia a vida de Ezequias. Então, nesse momento aqui, Ezequias, quando recebe a ordem do profeta Isaías, e o profeta foi levar para ele essa notícia que ele iria morrer, o que Ezequias então faz? A Bíblia diz que Ezequias, ao ouvir aquela notícia, ele não foi para um banquete. Quem vai para um banquete hoje, sabendo que você vai morrer, que você vai adoecer? Quem é que vai? Ninguém. A gente faria o mesmo. Só tem um detalhe: Ezequias, o rei Ezequias, tinha uma semente. Ele tinha alguma coisa que ele havia feito para Deus, na obra de Deus. Então aquele rei, ele se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz que ele foi para um canto da parede, ele se ajoelhou, pôs o seu rosto no pó e ele chorou muitíssimo. Suas lágrimas verdadeiras, suas palavras foram palavras verdadeiras, e ele disse para Deus: Senhor, ser servido, que eu, como um rei, eu fiz aquilo que era bom aos teus olhos. Deus, irmãos, não tem amnésia não. Deus sempre se lembra de tudo que a gente faz. Deus não esquece de nada que se passa nessa terra. E Ezequias, naquele momento, quando fala com Deus, Deus ouve a oração daquele homem, e Deus olha para ele e diz: olha, é verdade o que você fez, você restaurou o altar, você restaurou o culto a esse povo que estava totalmente idólatra a outros deuses. Aí o profeta Isaías, ele enviou a notícia para ele, virou as costas e já estava saindo para ir embora, porque a notícia já tinha sido dada. E quando o profeta Isaías estava ainda no meio do palácio, do pátio do palácio, Deus fala com Isaías: Isaías, volta, e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua súplica, eu ouvi o seu clamor. E diga para ele o seguinte, que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Ele ia morrer, segundo a minha ordem, mas agora estou dizendo para você, fala com ele, dou mais 15 anos de vida para ele. Se fosse você no lugar do rei Ezequias, Deus dando para você mais 15 anos, o que você faria nesses 15 anos? Muita gente aqui talvez eu ia desfrutar, mas ia esquecer de tudo, ia comer bem, dormir bem, passear muito, gastar muito dinheiro. Quando estivesse aproximando então, 14 anos, é meu último ano de vida, mas aí é que eu vou me esbaldar mesmo. Poderíamos pensar isso. Ezequias não pensou em nada, a verdade é essa, não pensou em nada. Quando Deus deu para ele uma determinação da morte dele, e disse para ele: olha, ordena a tua casa, põe em ordem a tua casa, é porque Deus sabia que tinha algo dentro da casa dele que não estava correto, alguma coisa dentro da família dele, no reinado dele, que precisava de alguma correção.
Quem sabe você que está aqui nessa noite, que veio nos visitar, ou você que já é membro da nossa igreja há quanto tempo, quem sabe nessa noite você trazendo em memória como tem sido a tua vida, Deus manda falar contigo diretamente aqui nessa noite. Deus está te dando mais um tempo para você colocar a tua casa em ordem. Deus está dizendo para você, te dou mais um tempo para você tomar uma atitude não segundo você, mas uma atitude segundo a minha palavra, porque nós estamos vivendo dentro de um contexto familiar, onde as nossas famílias não crescem, não vivem, não reproduzem, não vão ser administradas, a Deus dará. Cada um de nós somos membros de uma família, e como membros dessa família, somos responsáveis sim, por todas as atitudes que acontecem dentro desta família. Quantos pais, quantas mães, que estão sendo omissas ou omissos em relação à sua responsabilidade, não com relação ao seu trabalho, é responsável com o trabalho. Levanta de manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, pega um ônibus, chega lá na sua empresa, bate o cartão direitinho, cumpre o horário de 8 horas, 10 horas por dia de trabalho, a semana toda, nunca faltou, nunca levou um atestado médico, é sincero, o patrão pede para fazer uma hora extra, ele faz uma hora extra, veste a camisa da empresa. Quanto a isso, é 10. Como Ezequias também, que era rei, era 10, como rei. Para restaurar a casa do Senhor, ele foi 10. Mas e a sua casa? Porque ele tinha o ofício de rei, mas ele tinha uma família. Porque a Bíblia faz questão de falar sobre a mulher do Ezequias. O Ezequias tinha uma esposa. Essa esposa que ele tinha aqui, era a sua companheira, era a mãe dos seus filhos. Significa, meu querido, que quando a Bíblia, ela vai falar a respeito de família, e para o povo judeu, para os hebreus, o nome significava muita coisa, o nome fazia sentido. Não é como nós aqui, que às vezes quando uma criança nasce, eu já falei isso aqui um tempo atrás, quando uma criança nasce, o pai e a mãe ficam disputando, o que a gente vai colocar? Patrícia, Mané não, Manuel não. Depois vai ficar chamando de Mané, não dá certo. Sebastião também não, vai ficar chamando de Tatão, Tiãozinho. Vamos chamar de Antônio também não, vamos chamar de Totonho, não vai dar certo, não dá. Jennifer, nome bonito, né? Então procura ter uns nomes estrangeiros para poder chamar os filhos, que é fazer aquela coisa linda, que o nome se pareça com a pessoa. É assim que a gente faz. O povo de Deus não, eles davam nome aos seus filhos, mas cada nome que dava tinha um significado, e era muito importante o significado dos nomes da Bíblia Sagrada. Hoje não vai dar para a gente falar não, semana que vem vou falar sobre o filho deles, chamado Manassés, o nome desse camarada, o significado dele, e a praga que ele foi. Tinha nada a ver o significado do nome com aquilo que esse filho representou na vida de Ezequias. Então, quando Deus olhou para dentro da casa do Ezequias, as duas casas, primeiro o palácio real, e segundo a casa dele, a família dele. Quando Deus olha aqui agora, Ele olha para você e Ele vê também duas situações. Ele vê o lugar onde você trabalha, você é chefe. Mas você é chefe na tua empresa, tanto quanto você é um líder na tua casa. Você desenvolve realmente esse papel importante de liderança na tua casa? É isso que Deus então disse a respeito de Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque Deus já tinha visto como que estava a casa do Ezequias, e ele precisava de uma certa urgência de resolver o problema, mas Deus é longânimo. Quantos anos Deus deu para ele? Mais quantos? Mais quanto tempo? É pouco tempo, há muito tempo? É pouco tempo, há muito tempo? Para colocar em ordem, para resolver alguma coisa? 15 anos é um tempo suficiente? Deus é longânimo, te dou mais 15 anos de vida, mas faz o seguinte: olha o que está errado, põe em ordem a tua casa, resolve o que tem que ser resolvido. E ele não resolveu.
Deus deu um tempo para ele. Como Deus nessa noite, olha para mim aqui, presta atenção. Deus nessa noite está te dando um tempo necessário para você refletir a respeito da tua casa. Não olha para a casa do vizinho. Não atrela a tua responsabilidade à responsabilidade do teu vizinho, porque cada um precisa cuidar da sua. O problema é que a gente não cuida da nossa casa, a gente quer cuidar da casa do parente, do vizinho. A gente quer colocar no WhatsApp as informações que está acontecendo na casa do parente mais próximo. Nessa noite, esquece o teu parente, esquece os teus vizinhos, e atenta tão somente nessa noite para a tua casa, a tua família, porque Deus nessa noite está alertando mais uma vez. Alertou na terça-feira? Está alertando mais uma vez hoje, para que a nossa família esteja no altar de Deus. Ela não vai estar automaticamente. Filho de crente é crentinho? E filho de peixe? É peixinho, é ou não? Qual a dúvida? Filho de peixe é peixinho, filho de leão é leãozinho, filho de boi é boizinho, é bezerrinho, a natureza revela, mas filho de crente não é crentinho. Por que eu digo isso? E talvez alguém possa achar até graça sobre isso. É porque a vida cristã, a vida na presença de Deus é um aprendizado. Não vem nada pronto não. Nessa noite desperta a tua mente para isso, porque você como pai e você como mãe, você está deixando para os teus filhos um legado, uma herança. A semana que vem nós vamos falar sobre Manassés, o filho de Ezequias, um péssimo filho, um péssimo rei, um filho do capeta, um endemoniado. Manassés foi um endemoniado. Semana que vem você vem para a gente ver a história de Manassés, porque a Bíblia fala que nunca teve um rei tão terrível como Manassés, ao ponto de pegar o seu próprio filho e colocar dentro do fogo para ser queimado e oferecido a Moloque. Um camarada terrível, mas o pai dele era crente. O pai dele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, o pai de Ezequias, Acás, também o avô dele, o avô de Manassés, o pai de Ezequias, foi um cara terrível também, só salvou Ezequias. Amon, que foi depois de Manassés, fez tudo errado, de acordo com o que Manassés, seu pai, fez. Você está percebendo uma coisa? Que na nossa família, na nossa vida, é um efeito cascata. O que é um efeito cascata? Se você que é pai, se você não for referencial, não for exemplo, mas não é exemplo de falar, é exemplo de caráter de vida. É você viver exatamente um exemplo de vida e mostrar para o teu filho, mostrar para a tua filha, mostrar para a tua esposa que você é um líder, que você diz assim: olha para mim, porque estou fazendo tudo o que agrada ao Senhor. Por que tem muito pai e muita mãe hoje que está errando e vai continuar errando? Porque não entendeu que Deus precisa, em primeira mão, para fazer alguma coisa dentro da nossa casa. Ele pede: põe em ordem a tua casa. Qual casa? É para restaurar a casa, tirar essa porta por outra, trocar esse piso? Não é nada estrutural não, é algo interno. E onde Deus começa? Começa através de mim, através de você. Então mãe, olha para minhas mães para cá. Seja a melhor mãe do mundo. Seja uma mulher de exemplo, seja uma mulher de caráter, seja uma mulher que você precisa fazer como a Bíblia ensina, é sim, sim e não, não. Os filhos hoje estão igual barata tonta dentro de casa, não sabe para onde ir e o que fazer, porque nessa casa não tem comando, não tem ordem. O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. Há muita omissão dentro de uma casa, dentro de um lar.
Se as famílias estão uma bagunça, porque essa que é a verdade, e eu não posso mentir não, as famílias estão uma bagunça. Se não tivesse uma bagunça, não precisava hoje escritório de advocacia, não precisava haver divórcio, se as famílias estivessem bem. Mas o problema começa no relacionamento conjugal, porque quando duas pessoas não andam de acordo, não estão vivendo bem, pode ficar tranquilo, que o resto da família não vai dar em nada, porque um casamento mal resolvido, uma família sem estrutura, principalmente a estrutura de caráter, essa família está pautada ao fracasso, e junto vem os filhos, fazendo do mesmo jeito, porque nós não ensinamos através de palavras, nós ensinamos através de exemplo de vida. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. Eu posso falar muita coisa para vocês aqui em cima, e alguém aí embaixo identificar a minha vida junto com vocês, e no dia a dia dizer, olha, tudo que ele prega é apenas frases de efeito, porque ele fala uma coisa e ele vive outra. Assim também estão as famílias, vem para dentro da igreja, com a vida toda bagunçada, mas não quer ouvir uma palavra de confronto, só quer ouvir uma palavra de bênção. Ah, meu Deus, abençoa, abre uma porta de trabalho para mim. Ah, meu Deus, abençoa, cura aqui, liberta ali. Irmãos, tudo o que você precisa, Deus já sabe. Tem nada que você fale com Ele que Ele não saiba, que você precise. Mas há alguma coisa mais importante daquilo que você precise, materialmente falando. Há uma coisa mais importante que liga você a Ele. Seria você nessa noite entender o que aconteceu na vida de Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Se o teu casamento não vai bem, não culpe o cônjuge, não culpe a mãe do cônjuge, não culpe alguém por fora. Se o teu casamento não vai bem, a responsabilidade de não ir bem é dos dois e não de um só. Porque se um está fraco, faça como Eclesiastes capítulo 9, se um está caindo, o outro está pronto para o levantar, mas isso não acontece. Dentro das casas hoje está havendo um verdadeiro MMA. É um MMA. Minto, é um vale tudo. É o que eu tiver na mão eu vou te lançar. O que eu tiver na boca eu vou te falar. O que eu pensar eu vou expressar para você. No momento da fúria, no momento da discussão, no momento do auge do furor, a boca se abre e revela o que está dentro do coração. E aí vem para a igreja, e aqui na igreja as pessoas, elas querem usar uma máscara. Tira a máscara nessa noite. Não precisa usar nenhuma máscara, porque Deus conhece a tua vida, conhece a tua família, e nessa noite a ordem para todos nós, até para o solteiro: põe em ordem a tua casa, põe em ordem esse relacionamento. Quantos relacionamentos de namoro, onde o rapaz já bate na cara da moça? Eu amo ele, pastor. Pastor, não consigo viver sem ele. Pastor, eu prefiro ser uma mulher de malandro do que perder ele. Pelo amor de Deus, minha irmã. Você vai casar com esse elemento, amanhã ele vai te matar. Uma prima minha, isso já faz há muito tempo atrás. Eu tenho 23 de casamento, 24 de casamento, eu era solteiro ainda, e até uns 30 anos atrás, uma prima minha namorando com um rapaz evangélico. E o rapaz, volta e meia, ficava nervoso e dava tapa na cara dela, bicudo nela, chute dela. Houve um consenso entre os dois, e ele engravidou ela. Ela diz, agora eu tenho que casar. Eu falei, você não tem que casar com esse elemento. Esse elemento não é a pessoa ideal para se casar contigo, não faça isso. Não, eu vou me casar com ele, porque eu amo ele e ele me ama. Mas você vai viver uma vida dessa, debaixo de pescoção? Não importa. Irmãos, antes de casar, o camarada deu um chute, desse bem pegado na barriga dela, matou a criança e matou ela. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente já está percebendo, está começando do jeito errado. Não está colocando ordem nem no princípio do namoro, um noivado conturbado, um casamento perturbado.
Nessa noite, Deus oferece para você um lar abençoado, um lar onde Jesus possa reinar e te colocar diante de qualquer situação, não arrancando o cabelo. Tem problema? Tem. Vamos assentar, vamos conversar, vamos resolver esse problema, porque na nossa casa quem reina é Jesus Cristo. Não fique culpando Satanás, quando na verdade nós provocamos esse tipo de situação. Na vida de Ezequias, esse rei, um rei renomado, um rei que a Bíblia faz questão de dizer, Ezequias foi um rei que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, na sua vida pessoal, no seu reinado, mas ele tinha uma família. O que adianta você ter uma vida financeira bem resolvida? O que adianta você morar numa bela casa, ter dinheiro no banco, se na tua casa você não tem paz, não tem comunhão, não tem harmonia, não tem diálogo, não tem a presença de Cristo nessa casa, essa casa vai cair. Foi isso que Jesus falou na construção de uma casa. Todo aquele que quiser edificar a sua casa, precisa edificar a sua casa em cima da rocha, que é Jesus Cristo, porque os ventos vão vir, a tempestade vai vir, mas essa casa não foi fundamentada em cima da areia, um elemento que não é forte. Essa casa que é a minha e a tua, a nossa família, amém? Ela está sob a proteção do Senhor Jesus Cristo. E se Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é o engenheiro dessa casa, os elementos que a gente constrói essa casa, os elementos estão aqui na palavra de Deus. E na primeira mensagem dessa campanha, minha família no altar de Deus, a ordem de Deus, assim como o profeta Isaías chegou e falou assim na cara do rei Ezequias, sem medo de ser punido: rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Assim eu falo aqui nessa noite em nome de Jesus, põe em ordem a tua casa. Olha o que está acontecendo na tua casa hoje. Será que essa família é a família que agrada os olhos de Deus? Será que nessa casa está tendo um líder eficaz, que controla as atitudes dos seus dependentes, dos seus componentes? Ou tem dentro dessa casa marido e mulher que são omissos, essa é a palavra que se encaixa melhor, omissos à responsabilidade de criar um filho e conduzir um casamento, que seja, acima de tudo, um exemplo para os nossos filhos. Eu posso falar para o Mateus e para o Lucas, não estão aqui, mas poderia dizer para eles: viva uma vida matrimonial, como eu vivo com a sua mãe. Nunca levantei a voz para ela, nunca toquei nela, nunca gritei com ela, nunca discuti com ela. Nosso relacionamento sempre foi pautado no diálogo, numa conversa saudável. Minha família sempre esteve no altar de Deus. Não tenho filhos perfeitos, como você também não tem, mas eu tenho certeza que Deus não me deu 2 filhos para perturbação. Deus me deu 2 filhos para ser herança do Senhor na minha vida, e na posteridade deles, que eles sejam abençoados, e eles ensinem aos seus filhos tudo quanto eles vivenciaram, olharam e viram o pai e a mãe que tiveram como exemplo dentro de casa. Hoje dá vontade de pegar o Mateus e me pôr no meu colo, fazer um cafuné nele e ver se consegue pegar algum piolinho. Ele não quer mais sentar no meu colo. Hoje ele quis até brincar comigo, eu fiquei até com medo, irmãos. Ele chegou e me passou: ô pai, deixa eu ver se eu estou forte, deixa eu pegar o senhor. Ele já ia me levantar, irmãos. Ele me pôs no ombro dele e falou: para, você vai deixar cair? Deixa cair nada. Ele está tão forte que carrega o pai. Mas ele é tão sensível à autoridade do pai, de saber que aquilo que eu quero para ele, e sempre vou querer para ele, é que ele aprenda os princípios de Deus e os coloque em prática na sua família. Chamo a atenção de todos os pais aqui nessa noite, mães que estão aqui, marido e esposa. Nessa noite a ordem de Deus é essa, não esqueça, sexta-feira que vem, vou voltar para terminar essa mensagem, e eu quero bater nessa tecla, e vocês vão se lembrar disso. Deus, assim diz o Senhor, põe em ordem
a tua casa. Eu não sei o que tem que colocar em ordem lá. Talvez a ordem para ser colocada lá é a conversa entre marido e mulher, e não os gritos, as discussões, os palavrões, as afrontas, o desrespeito que a mulher tem com o marido e o marido tem com a esposa. Um temperamento explosivo, descontrolado. Tem casa de crente que, pelo amor de Deus, os vizinhos chamam o 190 e o 190 está lá, chamou a gente aqui. Mas quem é que chamou? Quem que chamou? O vizinho chamou. Mas por que chamou? Essa gritaiada que está aí dentro. É copo para todo lado, prato, panela para todo lado. Uma gritaiada. Casa de crente, casa de família evangélica, é o lugar onde a paz precisa reinar. Onde o marido fala baixo, a esposa fala baixo, e os filhos nem falam, só obedece. É sim, sim e não, não. Onde filhos hoje, ingratos, rebeldes, levantam o nariz para poder confrontar o pai, olho no olho, e a mãe, olho no olho. Perdeu-se o respeito, não entendendo o que Efésios capítulo número 6 está dizendo. Filho, obedecei aos vossos pais, porque isso é um mandamento com promessa. Para que esse mandamento, Senhor? Para duas coisas. Primeiro, para cativar tudo bem na tua vida. E segundo, para que você viva muito tempo nessa terra. Jovens sendo ceifados, mortos. Jovens, a maioria deles, entre 15 e 25 anos, estão lá no Ceresp, presos lá. Sabe por quê? A maioria deles levantou o tupete para conversar com o pai, olho no olho, de igual para igual. Nós temos que nessa noite entender, meu querido, meu irmão, você continua ainda com o cetro da autoridade na tua casa. A tua casa não está sem governo. Se você perdeu o governo da tua casa, resgata ele hoje, em nome de Jesus. Porque na tua casa, por mais bênção que a tua mulher é, ela não é autoridade sobre a tua vida. Ezequias foi um excelente rei, semelhante a Davi, um excelente rei, mas uma família toda destruída, toda avacalhada. Você olha a história do rei Davi, meu Deus do céu, que reinado abençoado foi Davi. Davi saltou das páginas do Velho Testamento e foi para o Novo Testamento, e a gente sabe o tipo de rei que ele foi, o homem segundo o coração de Deus. Nosso Deus, eu queria ser como Davi. Nunca queira ser como Davi. Não queira ser como Davi, porque Davi, como pai, não é exemplo para nós. Ele apenas foi um excelente rei, porque nem na hora da construção do templo de Salomão, Deus não permitiu ele construir o templo. Não, sua mão está suja de sangue. Você não, mas o teu filho Salomão vai construir. Então Davi ajudou por fora. Por quê? Porque ele foi um guerreiro, foi um rei exemplar, mas foi um péssimo pai, um péssimo marido. Assim também, para mim e para você, para encerrar essa mensagem, poderia aqui continuar essa mensagem, mas prefiro fazê-la em duas partes. Quantos podem dizer amém? Amém. Vocês me suportam ouvir a semana que vem? Amém. Semana que vem, a segunda parte. Na terceira, a gente passa para um outro pastor, mas na segunda parte, que é a educação de Manassés, o filho chamado Manassés, a gente vai estar aqui compartilhando, mas espero que nessa noite a gente saia daqui só com essas duas palavras: põe em ordem a sua casa. Quando você saiu de casa, a tua casa estava em ordem ou não? Quando você saiu de casa, como é que está o teu relacionamento com o teu marido? Porque tem muita mulher de Deus aqui, isso é forte que eu vou dizer, tem muita mulher de Deus aqui, que nunca vai ganhar o teu marido. Aliás, você está enterrando ele no inferno, por causa do teu procedimento totalmente errado, onde o crente, a mulher de Deus, quer espiritualizar tudo, tudo é Satanás. Não é bem assim, irmãos. O diabo, o nosso adversário, porque não é de Cristo, ele está realmente ao nosso derredor, o tempo todo. Mas o que ele está fazendo? Só rugindo. Ele chega? Não, porque ao nosso redor tem os
e acima de nós tem o sangue de Jesus Cristo. Mas o crente quer colocar tudo nas costas do diabo. Aprenda na administração da sua família e no ganhar o teu esposo, com 1 Pedro, capítulo de número 3. Vós, mulheres, obedecei aos vossos maridos, sejam submissas a eles, para que, se algum deles ainda não conhece a palavra, seja ganho sem palavra. O procedimento da mulher de Deus, quando Provérbios capítulo 14, verso 1 fala sobre a mulher sábia, a primeira sabedoria é a que vem da parte de Deus para você edificar você mesmo primeiro, para depois edificar a outros. Como é que a gente quer edificar outros, irmãos, quando a gente ainda não é edificado? A nossa casa precisa de alguns ajustes, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se precisa de alguns ajustes, começa a partir de hoje. Mas não começa na base do autoritarismo, não. Comece na base do amor. Ô meu querido irmão, senta com essa mocinha que é tua filha, senta com ela, conversa com ela, mostra para ela os caminhos da vida, orienta ela, tenha paciência com ela. Ô mãe, esse menino de 14 anos, 15 anos, não interessa quantos anos ele tem, porque para um pai e para uma mãe, um filho nunca será adulto, amém? Assenta com ele, orienta ele, porque as informações que eles recebem lá fora são muito mais do que as informações que tem dentro de casa. Quando o seu filho chega dentro de casa, ele já chega com uma atitude de rebeldia, quando muitas vezes ele foi orientado lá fora em relação à sua vida. Então os pais estão perdendo para os colegas. Os pais hoje não conseguem mais conversar com os seus filhos. Os filhos agem de forma errada e os pais estão prontos ou para bater ou simplesmente para ignorar. Não faça isso, não ignore essa menina, não ignore esse menino. Ah, pastor, mas ele já errou, não interessa o erro que ele cometeu. Todo erro, ele é passível de conserto. O teu casamento é passível de conserto. Tudo é em nós nessa noite, meu irmão. Tudo pode ser corrigido na presença de Deus. Então, mãe, seja a melhor amiga da tua filha, abraça ela, paga o preço por essa menina, que entra na internet e tem do lado de lá um monte de coisas que ela vai ouvir e ela vai ver numa tela, chamando ela para o homossexualismo, para as drogas, para as baladas, para a prostituição. E às vezes a gente fica olhando a situação e a gente não consegue tomar uma atitude. Que nessa noite todos vocês, todos nós, possamos tomar uma atitude diante de Deus, de não permitir que Satanás, ele venha manipular o pensamento dos nossos filhos e muito menos contra-atacar o nosso relacionamento. Você tem um Deus acima de você. Você tem um Deus poderoso que cuida de você. Aqui não tem ninguém desamparado, não. Não vem dizer para mim, pastor Roberto, eu já não sei mais o que fazer. Levanta essa cabeça sua. Olha firme, meu querido, lá para o alto, e saiba que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não fica aí olhando para a situação, mas ele já errou, não interessa. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente abraça o filho e diz, eu te avisei. É claro que a gente fala ou não fala? Eu te falei que tu ia quebrar a tua cara. É verdade, pai. É verdade, mas a senhora me avisou. Mas olha no que deu. Pois é, olha no que deu. E agora? Às vezes, os erros dos filhos respinga na reputação, na mãe e no pai. Eles erram. E a gente vai ter que reparar esses erros. Porque você não pode pôr o teu filho a perder. Não ponha aqueles que Deus te deu a perder. Esse é o momento de você resgatar a tua família e dizer, pode até que o diabo teve essa intenção, pode até que através da tua rebeldia você errou, mas eu vou mostrar para você que você pode ser alguém na vida ainda. Você pode reparar essa situação ainda. Eu vou falar a semana que vem sobre Manassés, esse encapetado, esse endemoniado do Manassés. Mas depois nós vamos ver no finalzinho, irmãos, o camarada se redimiu.
ele se redimiu, ele orou e disse: Senhor, me perdoa, Senhor, olha a besteira que eu fiz. Sabe o que Deus fez? Não vou imputar a você essa maldade que você fez, não. Deus o restituiu no trono de novo. Quem é esse Deus, irmãos? O Deus de misericórdia, que nessa noite Ele diz para você: põe em ordem a tua casa. Se ponha de pé na presença de Deus. Quantos entenderam a palavra? Agora é hora de orar. Não é hora de lamento, não é hora de acusações, não é hora de choro. Salmo capítulo número 30. O choro dura, mas a alegria vem ou não? Então o nosso Deus é Deus de coisas novas. Nosso Deus é Deus que transforma, que restaura. Então, se a tua casa está uma bênção, no teu lar vai tudo bem, você vai orar agora em favor de famílias que porventura as coisas não vão bem. Você conhece uma família aí que está toda arruinada? Conhece uma família destruída? Conhece um casamento que não está dando em nada? Ore por essas pessoas. Mas se esse casamento que é o seu não vai bem, se a criação dos teus filhos não vai bem, essa é a hora de você se posicionar e olhar atentamente todos os detalhes na tua casa, o comportamento dos teus filhos, o seu comportamento na sua casa. Isso é muito importante. Pessoal do louvor, vem para cá, Fabiana, para cantar um pouquinho, e nós vamos orar agora para a nossa família. Amém, irmãos? Quantos entenderam essa palavra? Assim diz o Senhor: põe. Assim diz o Senhor: põe. É você que vai colocar ordem agora. Põe as coisas nos seus devidos lugares. Sabe como é que é a hierarquia para mim e para você? Primeiro, Deus. Olha para mim aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Segunda parte é o próximo, né? Agora, segundo escalão, Deus em primeiro lugar, depois é a família, e em terceiro vem a igreja. Então a importância que a família tem na hierarquia. Se você entender isso, você vai fazer da tua casa uma igreja. Se você entender isso, você vai buscar os teus familiares e sempre vai estar orando com eles, buscando a presença de Deus na tua casa, para que o diabo não tenha acesso à tua casa. Eu quero orar pelas famílias. Está perto da esposa, do esposo? Abraça aí, ainda que está meio conturbada a situação, mas se puder olhar olho no olho, dá um abraço forte, abraça aí, pai com filho também, neto, é família, isso aí, ó. Nós vamos orar pela nossa família. Tenho certeza que você é membro de uma família e você sabe a importância que essa família tem para você. Ainda que as coisas não estejam bem, ainda que não estejam, Deus continua dizendo para você que Ele continua contigo. Ele não vai te desamparar, não vai te abandonar. Então, se você pode abrir a sua boca, você vai abrir a sua boca, e você vai falar com Deus, e você vai falar com Ele, e pedir: Senhor, nessa noite a Tua palavra resumiu num versículo só, em 3 frases: põe em ordem a tua casa. E eu quero sair daqui nessa noite, colocando em ordem aquilo que está errado na minha casa, porque eu não quero ter um lar desajustado, um lar destruído, um lar bombardeado por Satanás, porque na minha família, na minha casa, quem reina é Jesus Cristo. Amém. Pastor Manuel vai estar orando, e você vai estar confirmando essa oração junto com o pastor Manuel, e você vai liberar uma palavra profética. Abre a tua boca e profetiza. Quando é que eu posso profetizar? Eu posso profetizar quando eu digo baseado na palavra de Deus. Quando Josué, no capítulo 24, verso 15, ele disse: eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos. Profetiza sobre a tua casa, porque a tua família é do Senhor Jesus Cristo. Graças a